Gustavo, gostaria de te perguntar se o Eduardo foi preciso com você em algum motivo que você não precisou de falar, em algum assunto que você não precisou de detalhar para ele. Eu tinha um questionamento, né? E realmente não precisou nem perguntar, realmente ele foi bem direto, né? Ele foi bem direto no assunto. Por que nunca lembro dos sonhos, nem da infância? Bom, na verdade, assim, isso daí é um bloqueio físico, né, do cérebro dela, né? Isso não tem muito. Tem gente que tem um organismo biológico que não favorece esse retorno para o corpo e nem que o inconsciente gire. Porque, por exemplo, eu sou de fases. Umas épocas eu lembro muito dos meus sonhos, outras épocas eu lembro pouco, varia pra caramba, né? Edu, meu filho nasceu perfeito, mas nessa pandemia ele ficou com uma deficiência no pé esquerdo e os médicos não conseguiram resolver. Isso é uma expiação? Obrigado aí, Rafael, pela pergunta. Melhoras pro seu filho e e se inscreve no canal e faça igual o Rafael, manda seu superchat e faça sua pergunta. Então, com certeza é uma expiação, óbvio, uma expiação. Dificilmente pode ser uma prova. No caso dele, no caso dele eu não vou falar porque os espíritos não quiseram me falar, mas assim, normalmente uma expiação. Prova é muito difícil de estar relacionada a problemas. A não ser assim, por exemplo, para unir a família. Sim. Isso aí pode ser, até pode ser. Ele pode ter se oferecido para machucar o pé, porque às vezes uniu a família em torno deles, que eles estavam se separando muito. É só coisa assim, bem branda. Ninguém vai ter tipo um câncer por uma prova. Isso não vai acontecer. O câncer é uma expiação. Expiação. Lógico. AIDS é uma expiação. Mas geralmente, vamos supor, uma pessoa que tem um câncer, tem alguma coisa específica que ela fez na outra vida para ela ter isso? Com certeza. Por exemplo, o cara foi lá e deu uma facada no outro, no estômago, e deixou o cara todo bagulhado, todo zoado pro resto da vida. O que acontece? Você vai ter uma expiação semelhante, só que hoje em dia se dão menos facada do que antigamente, né? Antigamente era normal se matar em facada. Não é mais tiro. Não, mesmo no tiro. Antigamente se matava por qualquer coisa. Parece que tá piorando, mas tá melhorando muito, nem se compara. Porque antigamente a galera morria com a idade da média 32 anos. Há 200 anos atrás as pessoas morriam com até... Tinha as doenças muito piores, tinha as facadas. Então aí hoje em dia o que os caras fazem? Colocam câncer. Em vez de dar uma facada no cara, tem um câncer no coisa. Edu, uma coisa interessante que você falou. Em relação às pessoas, tem muitas... Tava falando isso pra ela ontem. Esse pessoal, tipo... Não sei se você viu quando teve aquela rebelião no presídio lá do Nordeste e tal. Sim. Norte, não lembro se foi Norte ou Nordeste. Foi em Pedrinhas do Maranhão. Então, que o pessoal tava... os caras estavam cortando os caras, tirando o coração, mordendo, fazendo escambau ali. Que uma pessoa fez noutra vida pra vir tão sanguinária, tão demoniada, cara? São espíritos primitivos, porque assim, você vem... Antes em outra encarnação, vamos dizer assim, você vem na evolução, para evoluir para um humano, você passa pelos passos da evolução. E aí você, antes de vir, você tem que encarnar como, sei lá, chimpanzé, vários primatas, vai para alguma outra região, vem com os primatas mais parecidos com os humanos. Então existem humanos que são muito mais animais. Tem gente que não consegue se controlar. Tem gente que se virar pro cara e falar 3 vezes o cara é trouxa, ou uma vez o cara vai pra cima de você. Então, tipo, isso mostra que ele tá muito mais perto da irracionalidade do que da racionalidade, entendeu? Então, aproveitando esse gancho, assim, vários estudos, eu nunca tive uma clareza sobre isso. Tem como um espírito, por exemplo, desse, tão primitivo, que ele, tipo, regride? Ele começa a encarnar como um animal, como alguma volta no processo? Não, isso não. Embora os budistas falam isso, não tem como. Mas o que tem é assim, o que tem é que às vezes é um pouco mais lenta a transição, né? Aí às vezes eu falo que os índios estão no início. A galera fala, pô, mas os índios são bonzinhos e tal. São bonzinhos, mas eles vivem, alguns sim, né? Outros não, né? Eles vivem de uma forma meio primitiva ainda, entendeu? Vivem no meio do mato, estão caçando e etc. Então assim, acaba sendo mais primitivo do que... Sim, tem que passar mais vezes nesse ciclo pra poder exatamente, ir aprendendo. isso. Então eles estão numas primeiras fases, assim. É claro que às vezes reencarna um índio mais evoluído. Hoje em dia já misturou tudo, né? Porque tipo, é um espírito que era pra ter nascido tipo como se fosse 1700, tá nascendo hoje. Tipo isso. Assim, sempre tem espíritos evoluídos. Então tem... Dentro do nosso planeta tem espíritos como Chico Xavier, que já está no topo da evolução. Tanto que demoram, né? E uns caras animal que arrancam o coração do outro. O que acontece muito é o seguinte, existem espíritos evoluídos que estão cheios de expiação, tipo Chico Xavier.
ele teve angina, ele ficou cego de um olho. Então, se Chico Xavier tem expiação, imagina a gente. Entendeu? Então, o que acontece? Às vezes a gente tem... Às vezes não. Todo mundo tem uma ficha grande para pagar de expiações, de coisas que a gente fez de besteira no passado. E vai ficar passando por esses processos até... Mas,